Êxodo 20, nós vamos ler um texto. É justamente esse texto que os adeptos à maldição hereditária usa para se respaldar dessa mentira, dessa falácia. Está dizendo assim no capítulo 20 de Êxodo. Vamos ler a partir do verso 3. E vamos contextualizar isso. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Esse é o texto. Só esse. Mas vamos continuar lendo. Só esse aqui que eu li. O Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Mas também faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse texto, queridos, o contexto desse texto está falando de idolatria. Pais idólatras é uma ruína para os seus filhos. Pais idólatras que não ensinam os seus filhos que o nosso Deus é o único Deus, o único Senhor, que não há outro igual, não haverá depois e nem houve antes. Ele é o Senhor. Pais que não ensinam os seus filhos que esse Deus Pai nos deu o seu único Filho, que morreu por nós, que ressuscitou naquela cruz, que consumou naquela cruz para nós uma vida eterna, uma vida abundante, uma vida plena, que nos livrou da condenação do pecado, que nos livrou da ira de Deus, e Ele fez isso por amor, Ele fez pela graça. Pais que não vivem esta verdade, filhos que não veem isso nos pais, pais que têm outros deuses, pais que têm o coração cheio de ídolos, é uma ruína para os seus filhos. Esses filhos vão aprendendo aquilo que os pais estão ensinando. Muitas vezes ensinamos o que sabemos, mas só vamos reproduzir o que somos. E nossos filhos aprendem muito mais vendo do que ouvindo. Então, o que muitas vezes chamamos de maldição hereditária, queridos, é padrão de comportamento. É pecado repetido. Pecado visto e aprendido. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Nossos filhos não são nossos, são herança do Senhor. Quando nós ensinamos os nossos filhos que há um só Deus, e esse Deus é o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando isso é incutido na mente deles, quando nós andamos do caminho, sentamos com Ele à mesa, quando nós ensinamos os nossos filhos, quando nossos filhos estão vendo Cristo em nós, esses filhos, quando invocarem o nome do Senhor, o Senhor os ouvirá, o Senhor os livrará. Esses filhos vão crescer num lar seguro, numa família segura, vão sofrer com segurança. Filhos sadios, família sadia. Você pode mandar seus filhos para os melhores acampamentos da igreja, para seminários, para a melhor escola bíblica dominical, para os melhores eventos que tiverem. Mas ainda assim, os pais continuarão sendo os maiores evangelizadores dos filhos. Filho não precisa de pastor, filho precisa de pai, precisa de mãe,
precisa de exemplo, precisa de ver Cristo em nós. Estamos lidando com uma adolescência, uma juventude doente, adoecida, destruturada, sem limites, desequilibrados. João escreve: jovens, eu vos escrevo, porque sois fortes, porque tens vencido o maligno, pela palavra de Deus. Mas não é isso que nós estamos vendo na nossa juventude, nos nossos jovens. Eles estão sendo vencidos pelo maligno, porque não há palavra de Deus neles. Eles não conhecem a Deus pela palavra. O que eles conhecem de Deus é o que eles veem em casa. E quando eles vão ao culto, não têm experiências com Deus. Nascem na igreja, crescem na igreja, têm ministérios na igreja, casam na igreja, tocam, cantam, pregam, ensinam. Vão envelhecendo na igreja. Quando morrem, tem um culto fúnebre lindo na igreja. Cantam louvores lindos, hinos lindos. E acordam no inferno. Foi a vida toda da igreja, nunca foi de Cristo. Nós somos responsáveis. O que Deus está falando aqui, que por causa da idolatria, pela falta do ensino, pela falta do testemunho, por esses pais substituírem Deus por seus deuses, por seus ídolos, gerações se perderam, uma após outra. É assim que tem acontecido, queridos. Sabe quanto tempo precisa para uma igreja ser irrelevante? Para ela acabar? Para ela fulminar, para ela minar? 50 anos. 50 anos é o necessário. Vai na Europa. Cenário de grandes avivamentos. De histórias tremendas. De heróis da fé. George Whitefield, um jovem de 22 anos, que quando foi pregar na sua igreja reformada, o conselho se reuniu e falando: nesse jovem não vai pregar aqui mais. Por quê? Porque houve quebrantamento. Houve um fogo que queimou e trouxe luz às escórias da alma daquelas pessoas. E aquele concílio se juntou para tirar aquele jovem. E um falou assim: não, nós não estamos vendo, nós nunca vimos isso. Deixa o jovem pregar. George Whitefield pregou por mais de 30 anos. Ele foi o maior pregador ao ar livre. Ele pregava 3, 4 vezes por dia. Ele pregava para 2.000 a 80.000 pessoas sem microfone. Ele pregava com o poder do Espírito Santo, com intrepidez. Houve avivamento na Europa. Houve grandes avivamentos. John Wesley cresceu na igreja. Mãe que educou, mãe que ensinou. Mas ele só foi se converter depois, num culto dos morávios. Deus queimou no coração dele que ele não era salvo. John Wesley era crente, queridas. Gostava de Jesus, amava Jesus, mas não era salvo. Não tinha nascido de novo. Era um religioso, era um legalista. Mas o culto dos morávios queimou. O fogo queimou. E ele se converteu. Um grande avivalista. Vai agora na Europa e vê que a Europa virou, queridos. Grandes templos viraram mesquitas. O islamismo tomou conta. Não diferente da nação americana, que expandiu, que exportou tanta heresia, tanta mentira, onde foi berço de grandes homens, e tem homens, grandes homens de Deus ali, vivos ainda, que pregam o verdadeiro evangelho.
E a nossa nação, querido? Sabia que a nação que mais cresce no número de evangélicos é o Brasil? Isso é uma vergonha para nós. Essa estatística é uma vergonha. Isso só nos demonstra, isso só afirma aquilo que eu estou falando aqui para vocês. Evangélicos que não se converteram, a maioria deles. Nós estamos pertinho de uma cidade aqui chamada Goiânia. 80% de Goiânia se declara cristã. É o maior índice de suicídio. É o maior índice de divórcio, de violência, de crimes. Esse é o retrato, esse é o reflexo do evangelho, dos evangélicos. Amados, nós temos que voltar para o evangelho do reino de Deus. Alinharmos ao evangelho de Cristo Jesus. Abre comigo agora em Ezequiel. São vários textos, amados, que vai destruir essa fortaleza. Vamos abrir Ezequiel 18. Ezequiel 18, eu vou lendo, tá? Para a gente tomar tempo. Mas porque se quiserem pegar depois os textos comigo, Ezequiel 18, no versículo 2, vai dizer assim: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Você come açúcar, teu filho que vai ter cárie? Vivo eu, diz o Senhor, que nunca mais direis esse provérbio em Israel. 18, 20. Ezequiel agora 18, 20. A alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Romanos 14. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Nós seremos julgados pelas nossas obras, não pelo que nossos pais fizeram. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Amados, o que nós temos visto são consequências de atos pecaminosos. Por exemplo, uma mãe que usou droga em toda a gestação dela. Essa criança tem bebês nascendo com abstinência. Tem bebês que sofrem abstinência ao nascer. São consequências de atos pecaminosos. Não maldição hereditária. Uma menina que cresceu no lar, vendo a mãe desvalorizar o pai, diminuir o pai, insubmissa, autoritária, mandona. O que essa menina está vendo é o padrão que ela está aprendendo de comportamento. Ela vai levar isso para o casamento dela. Aí nós vamos vendo um ciclo de divórcios e mais divórcios nessa mesma família. Padrão de comportamento. A mesma coisa, filhos que vão vendo o pai desprezar a mãe, maltratar a mãe. Isso não é uma regra. Muitos filhos, ao ver os pecados dos pais, fazem bem ao contrário. Constituem uma família bem diferente do que viveram no contexto familiar deles. Mas nem sempre é assim. Então os adeptos do movimento de batalha espiritual ganham muita força nisso. Porque as histórias vão se repetindo. As histórias vão se repetir, mas vai se repetir mesmo. Onde Deus não ocupou o centro daquela família. Onde aquela criança não foi ensinada no caminho do Senhor. Não teve o privilégio de ser ensinada, de crescer, de ver dentro de casa. Exemplo. Ter dentro de casa o maior exemplo que eles poderiam ter, que são dos pais. Há uma tendência muito grande de crescer e repetir o mesmo erro. Meninas casarem com a figura igualzinho do pai. Filhos casarem com a figura igualzinho da mãe. Uma vez uma amiga me ligou, crente, muitos anos de crente, falou assim: Maristela, eu preciso muito conversar com você. Eu descobri por que toda a minha vida deu errado. Descobriu? O que aconteceu? Maldição hereditária. Não, vem aqui hoje, por favor.
Descobri, Maristela. Eu fui ouvir uma pregação, aí que eu fui entender por que deu tudo errado na minha vida. Isso são herança de espíritos familiares. Eu herdei a maldição. Peraí, você quer dizer então que quando você não obedeceu aos seus pais, quando eles falaram para você não casar com aquele rapaz, não namorar com aquele rapaz, e você desobedeceu aos seus pais, você casou com aquele rapaz, você foi submissa o tempo todo do seu casamento a ele, seu casamento acabou por causa do seu temperamento, do seu gênio, pela falta de Deus na tua vida, pela falta do fruto do Espírito Santo na tua vida, falta de obediência à palavra de Deus. Aí você casou com outro, e você agiu da mesma forma com o outro, na mesma submissão, e correu no mesmo erro. Aí você descobriu agora que é culpa de espíritos familiares? Olha que mazela, irmãos. Olha que maligno isso, irmãos. Eu falei, volta onde você caiu. Se arrependa. E volte ao primeiro amor. Peça perdão a Deus. Peça perdão aos teus pais, porque você descumpriu um grande princípio bíblico. Querido, você pode ser um crente exemplar dentro de casa, dentro da igreja. Mas se na sua casa, seus pais não estão na maior honra, na estima mais alta da tua vida, você está pecando contra Deus. Você está transgredindo um princípio bíblico. Mulher, você pode ser usada com poder, com autoridade, ter muitos dons espirituais. Mas se você é uma mulher insubmissa dentro de casa, você não tem um problema com o marido. Você tem um pecado com Deus. Marido, você pode ser um excelente homem, uma ótima pessoa, um caráter exemplar, íntegro. Mas se você não ama a sua esposa, se você não dá a sua vida por ela, se você não a trata como um vaso frágil, se você não a honra, você está em pecado com Deus. E nós queremos fugir dessas verdades, queridos. E queremos resolver a nossa vida com Deus na nossa religiosidade, na nossa peregrinação. E nós vamos fazendo da nossa peregrinação um comércio com Deus. E nós invocamos Deus dessa forma: Senhor, tem misericórdia de mim. E o Senhor pergunta: misericórdia de quê, meu filho? Porque meu casamento está sendo destruído, porque estou desempregado, porque as coisas não estão dando certo na minha vida. Mas o que a palavra me diz quando alguém invoca por misericórdia, a oração é diferente. Senhor, tem misericórdia de mim. Por quê, meu filho? Porque eu sou miserável. Eu sou um pecador. Porque quando eu me olho no espelho, eu vejo o quão distante de ser parecido contigo, Pai. Não me trate segundo o meu pecado. Nós queremos que o milagre rompa o teto e venha e transforme o nosso marido, transforme a nossa esposa, transforme os nossos filhos, transforme as nossas situações, solucione os nossos problemas. Querido, Deus quer transformar você.